Daí tem um cenário ali ainda de fundo. Isso, boa. O meu cenário tá aqui, ó. Fica atrás de mim. Daniel, boa noite. Obrigado por ter topado fazer essa Valeu, live. cara. Obrigado. Obrigado pelo convite. Eu te conheci, na verdade, você veio até aqui quando eu te encontrei no CAF. Eu acho que eu só te vi lá e alguém me falou que você veio para o Projeto Triunfo aqui. Uhum. Se apresenta, por favor, para quem Tá. não te conhece. Bom, meu nome é Daniel Munari. O pessoal me chama normalmente de Munari, porque tem bastante Daniel no meio do café e eu cheguei depois da maioria. Então eu fico só com o Munari, tá bom. Eu comecei a trabalhar, a estudar café especial lá em 2011, então já fazem 9 anos. Mas trabalhar de fato em 2012, mas eu acho que foi a partir de 17 mais ou menos que eu posso dizer que eu comecei a entender café especial para valer. De lá para cá eu trabalhei no balcão como atendente, trabalhei em café bistrô, gerenciei o bar lá dentro. Comecei a participar de competição em 14, 15, mas eu não considero muito elas porque eu realmente não sabia o que eu estava fazendo ali. Foi uma coisa. Era um outro momento dos campeonatos, então a gente não montava equipe, a gente não pensava em muita coisa, aí eu não tinha uma cobrança muito grande, era uma coisa diferente. Fui trabalhar com consultoria e com treinamento, virei professor de barismo, desenvolvi curso, desenvolvi algumas coisas junto com a Argenta Cafés aqui de Curitiba. Depois de um tempo fui morar na Itália, passei 6 meses trabalhando lá com o Machulo, que apareceu antes aí até na transmissão. O Machulo na época era campeão italiano. O dono da cafeteria onde eu trabalhei era o Francesco Sanapo, que foi 3 vezes campeão italiano e 6º lugar no mundo. Lá foi bem legal, tive contato com uma galera bem barra pesada, assim, campeão mundial e tal. Barra Aí, pesada no bom sentido, né? exato, campeão mundial, essa galera assim. Os outros eu não falo, né? Deixa quieto. Depois que eu voltei, eu comecei a torrar café também, participei de um reality show de café na Colômbia, que foi uma coisa bem bacana que eu participei. Participei aí dos campeonatos, voltei para os campeonatos nacionais 3 anos depois. Fiquei em 3º lugar no Brewers em 18. Alguns meses depois, 3º lugar no Barista em 19, quando a Marta ganhou, que a gente comentou antes. Alguns meses depois, 3º no Coffee and Good Spirits, que é uma outra competição bem legal também. E aí, final do ano, participei do Barista, mas infelizmente não rendeu muito bem. Mas tudo bem, faz parte da competição também, bem e mal, né? E também fui voluntário líder em algumas competições internacionais, em Boston, aqui no Brasil, em 2018 a gente teve os mundiais aqui, depois em Boston e em Berlim também estive nos backstages ajudando nos campeonatos mundiais. Acho que é Como isso. foi... Ótimo, já é o currículo bem extenso. Como foi a sua iniciativa de ir para um campeonato de barismo? Assim? Para participar. Sério, né? Porque você disse que lá atrás você foi, não sabia o que estava fazendo. O que rolou, assim, esses lá de trás, não saber muito a frente, já era a motivação inicial, assim. Eu acho que já era a gênese da coisa. E era muito motivado por uma validação profissional, assim. Eu acho que, enquanto barista, a gente vive um mundo muito... que pode ser muito simplório. Não nada de errado com isso, não quero dizer isso também. Mas a gente acaba entrando num mundo que, às vezes, está num balcão e tua vida vira meio que aquilo, assim. E em um mundo em que, muitas vezes, o balcão não te oferece muitos desafios no termo de aprendizado, de desenvolvimento do café, o campeonato acaba se tornando uma válvula de escape para isso, que é quando você se desafia, quando você tem a oportunidade de buscar um café, que você tem que fazer um treinamento, e você põe à prova tudo isso. E não só isso, como você também se expõe para um mercado. E foi justamente nesse momento em que eu me expus para o mercado que eu me senti mais barista, sabe como? Por mais que não tenha sido num campeonato que eu tenha me preparado tanto quanto eu deveria,
foi no momento em que o mercado olhou para mim e falou, o Daniel Munari existe. Até então eu era um barista de um balcão, um atendente. Era mais zona multidão. Exato. Assim como tem provavelmente milhares de baristas no Brasil hoje, mas quantos você conhece? E normalmente são aqueles que ou você tem um convívio próximo, ou que estão em alguma projeção nacional, que muitas vezes é por campeonato. Sim. Né? Você participou de 3 campeonatos. Brewers, que são dos filtrados. Isso. De barismo e o Good Coffee. Coffee and Good Spirits. Coffee and Good Spirits. Isso. Cada um ele tem um objetivo do campeonato, né? Uhum. Mas qual é o mais desafiador? O mais desafiador. O barista. De barista? Por quê? O barista, ele... Todos têm desafios diferentes, que nem você falou, né? O barista, você tem que fazer mais na hora, entende? Eu acho que o Brewers e o Good Spirits, eles exigem uma preparação muito grande prévia. Então, você encontrar o café perfeito no momento perfeito, e treinar e encontrar a receita perfeita. Tudo isso envolve o Brewers, envolve o Good Spirits, que você vai criar o drink perfeito, tal. E aí você cria uma grande preparação ali e você entrega. Agora, o barista te exige máquina, o barista te exige uma técnica diferente, uma apresentação, 50% a mais de tempo, né? As outras competições são 10 minutos, o barista são 15. Então é muito mais movimentação, é muito mais coisa para entregar, é muito mais fala, é muito mais porquê de cada coisa que você está usando. E tudo isso são 15 minutos de controle de caos, em que o caos está te esperando para acontecer o tempo inteiro. E você não conhece a máquina, né? Você chega lá, você pode fazer um treinamento, né? Assim, a gente tenta ao máximo usar a máquina ou a mais próxima parecida em treino, né? Para o barista no passado, a máquina era a Story Storm. A gente pesquisou qual seria a história mais próxima, que teria aqui em Curitiba. A gente conseguiu emprestada uma Plus for You, que seria algo próximo, para treinar. Então a gente tem uma noção mais ou menos de fluxo, de água, de conservação de temperatura e tal. Só que você chega lá, não é a mesma coisa, né? E por mais que você tenha uma Storm aqui, você vai chegar lá, é outra Storm, né? É a mesma coisa. Muito bem. Eu falei de onde eu te conheci. Foi quando você veio aqui para o Projeto Triunfo. E daí a gente vai fazer uma live só sobre o Projeto Triunfo. Mas eu queria que você desse a visão que você teve disso, do projeto. Tá. Eu tava num período bem legal. Você estava viajando bastante. E eu até estava em Franca, dando uma palestra lá, quando a Lid me mandou mensagem me convidando. E eu tinha ido para Florianópolis a um curso, depois eu fui para o interior do Paraná, para Jacarezinho, e depois para Franca. E aí a Lid mandou o convite, eu estava até meio cansado e tudo, mas eu falei, óbvio que eu vou, né? Não vou perder a chance nunca de ir para Pernambuco. E no final das contas foi uma das coisas mais legais assim, que eu acompanhei dentro do café, mais emocionantes até dá para dizer. Porque eu vivo o café há todo esse tempo que a gente comentou, né? Mas todas as vezes que eu fui para a fazenda, que eu fui para a origem, sempre foi algo muito... com fazendas montadas e grandes, estabelecidas. Mesmo na Colômbia, que eu visitei algumas fazendas, era algo bem estabelecido, assim. Por menor que seja, não tem tanto... O desafio que eles têm é muito, mas muito distante do que o desafio que os produtores de Triunfo apresentaram. Então, ver o embrião, né, do que vai se tornar, o que eu acredito que vai se tornar uma região de origem, né, uma região de fato produtora do café, no começo. Então,
ver o Eudes ali conversando com os meninos, com os produtores, os meninos que eu falo, pô, os produtores ali de 60, 70 anos na cara, mas todos eles com uma grande humildade, e ouvindo e buscando compreender, e ao mesmo tempo, o que foi muito legal foi ver que existe uma cultura cafeeira verdadeira na região, que é muito mais rica do que a todas que eu já vi. Então, um produtor fala assim, ó, meu avô colhia café assim. E aí esse assim que o avô do cara colhia, hoje a gente está praticando em regiões que nem Minas, que nem Espírito Santo, porque a gente percebeu que é melhor. Então esse conhecimento antigo dos produtores lá de antes de 65, né, de praticamente erradicar a cafeicultura pernambucana, já era algo muito forte, né, já existia esse conhecimento. Então, esse resgate a essa cultura e esse desejo deles, apesar de todas as dificuldades que eles encontram, de clima, de atravessador e de gente desacreditando e tudo isso que acontece. A Lid, por exemplo, a Lid está no projeto há 4 anos, né, Lid? E para ela já é transformador. E para mim, que cheguei lá meio do nada, foi assim, de descer lágrima do olho mesmo, porque é lindo de ver, é muito bonito mesmo. Eu conversei com o Manu do Pina, não sei se você conheceu ela aqui. Manu, Carol mesmo. Carol. Uhum. O relato deles sobre esse contato com o cafeicultor é muito legal também. Né, desse contato, enfim. É muito bacana isso. A gente vai fazer uma live só sobre isso. Só com Eudes e Raquel, que é lá legal. De Varginha, não é? Não, Raquel é aqui do interior de Garanhuns, se eu não me engano. Tá, acho que eu não conheço. É do Sebrae conhecia. que cuida daqui. Tá. Uhum. Tá. Vamos lá, outra coisa. Como é que você tá vendo campeonato esse ano ainda aqui de barista não tem data, né? Por conta do Covid. Como é o panorama geral de campeonato no mundo? Como é que está sendo impactado? Você tem ideia disso? Tem. A maioria dos campeonatos, boa parte deles aconteceram em fevereiro, março, até março, tá? O americano foi assim, o inglês foi assim, o suíço, diversos aconteceram, o alemão também foi assim. Todos que foram acontecer no final de março foram cancelados. Que nem o campeonato português, o francês é outro. Desses dois, com certeza, porque tinha 2 amigos que iam competindo no português e outro no francês. Então não tem, simplesmente não tem. Se o Mundial acontecer amanhã, Portugal não manda competidor, a França não manda competidor. Se mandar, manda do ano passado. Entendeu? Não houve competição. E não há previsão de fazer também, né? Tão cedo. Não tem... ninguém sabe de nada, né? Ninguém sabe quando que vai acabar, quando que a gente vai sair de casa. A gente não sabe disso. Nós estamos vivendo um dia de cada vez, né? Com a esperança de que exista uma resposta, né? Sim. Mas por enquanto não tem. Parece aquele filme de zumbi, né? Que a gente, do nada, aconteceu, e aí, como é que aconteceu? Não sei que tem que ficar em casa. Fica aí e espera. É um da vida moderna, né? Exato. E aqui no Brasil, a princípio, está confirmado o São Lourenço Coffee Fest, que é o evento onde acontece alguns campeonatos em São Lourenço, para final de agosto. Porém, né, não se sabe de nada. O São Paulo Coffee Fest, que seria final de junho, já foi prorrogado para 21, então perdeu um ano. Que deveria acontecer algum outro tipo de competição lá dentro. Talvez não os oficiais, mas alguma coisa provavelmente ia rolar ali. E barista, brewers, geralmente é na SIC, né? Que aí é final de novembro, que, segundo a expectativa, deve rolar. Então, por pior que seja o cenário, eu tô de olho para
falar com o produtor, para já pensar em pós-colheita. Falar em produtor, o Elkin Guzmán, que entrou agora, um grande produtor da Colômbia também, fazenda lendária lá. Muito bem. Eu tenho uma produtora aqui. A gente vai falar com a Gabriela do Café das Amônicas. Putz, super legal. Super Na legal. sexta, o Vitor vai falar sobre café Uhum. tradicional, gourmet e tal. E daí no sábado ela vem contar como é. Tá. Cara, tem uma péssima notícia para você. Começou a cortar de volta tua... É porque eu vim aqui na sala. É, você voltou, né? Foi, é porque eu vim aqui para ver só se tinha alguma coisa que eu tinha anotado, porque tá aqui no. Eu tô com um computador. Ah, tá. Eu tô com um computador ali e fico do lado do computador. Tá certo. Ó, eu tinha uma coisa que era para ter perguntado antes. O que mais te chamou a atenção nos campeonatos? Cara, eu acho que o desafio imposto, sabe, com a oportunidade de aprendizado. Porque os campeonatos, você não chega lá do nada. Uma coisa que eu aprendi é essa: você não pega um café que você trabalha no dia a dia, pode até ser que pegue, mas enfim. Dificilmente você pegar um café que você trabalha no dia a dia, levar para uma competição, fazer um expresso, fazer uma bebida com leite, uma bebida que você faz na cafeteria e entregar. Então você é obrigado a entregar algo a mais, a buscar café, você é obrigado a entender aquele café, a, se possível, participar do processo de torra, entender como foi feita a torra, que gosto que esse café tem, fazer diversas extrações e perceber como ele muda, como ele não muda, encontrar um leite ideal para aquele café, em que proporção ele bebe melhor, a criar a bebida de assinatura, que é algo extremamente complexo. Então, tudo isso motiva você a aprender. Falando do campeonato de barista, né? Cada campeonato tem suas particularidades, seus desafios. E é justamente por isso que eu, quando posso, tento fazer o máximo de campeonatos possíveis. Até porque a curva de aprendizado ela é muito crescente no começo. E conforme você vai competindo, você vai deixando de aprender muito. E você acaba até criando um pouco de caguete, já sabe onde ganhar ponto, você já não vai no fácil, assim. A Amanda está comentando aqui que quando ela começou a competir foi quando ela mais aprendeu. Aprendi muito. Isso. Não, porque tem a parte técnica, né? Além da parte da apresentação. E essa parte técnica, ela faz com que você treine muito repetição. Então, você compacta sempre de uma maneira. Você extrai sempre de determinada maneira. Você aprende a usar balança. Você aprende a não fazer sujeira. Você aprende que uma coisa tem um lugar para ela ficar. Então, citando Jorge Amado, né? Cada coisa no seu lugar. Né? Um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Então, a tua leiteira inicia nesse lugar e ela termina nesse lugar. O mais vazia possível, inclusive, evitando desperdício. Então, isso é um ciclo que você, de treinar tanto, quando você chega no dia a dia, você acaba não buscando evitar esses erros, né? Entendi. Ó, Ramon tá pedindo para você falar sobre a criação de bebidas de assinatura. Cara, eu confesso que é uma coisa bem complexa, assim. A bebida de assinatura, ela obrigatoriamente tem que usar um expresso para cada bebida, tá? Então são 4 juízes, então a gente tem que usar 4 expressos. Então é um expresso por bebida. Tem que ter gosto do café, porque uma coisa que é uma dica muito legal, assim, que é o seguinte: são campeonatos de café. E não só são campeonatos de café, como é de café especial. Então, qual que é a grande sacada do café especial? Você sentir o gosto daquilo. Então, se o meu café é de determinada fazenda, passou por determinado processo para ter gosto de coco, isso é café especial. Você tirar o sabor de coco naturalmente do café. Quem faz isso melhor, é o melhor. Então, seja no Coffee Good Spirits, seja no Barista, seja no Brewers, seja em qualquer café, qualquer competição, você tirar o gosto de coco, tirar o gosto característico daquele café, fazer com que aquilo apareça, é a essência do campeonato. Então, o drink de assinatura, se o teu espresso tem gosto de coco, é interessante você fazer aquilo aparecer.
só que não de uma maneira convencional. Então, se você usar açúcar de coco, melaço de coco, um pedaço de coco dentro e o expresso coco e falar assim, ó, vai ter gosto de coco. Pô, o juiz olhar pra tua cara e falar, ah, sério. Que bom pra você. Agora, se você usar um expresso que tem gosto de coco e somar aquilo com X, X e X, e a soma desses 3 fatores derem um quarto, quinto fator diferente, aí você começa a falar uma coisa interessante. Porque teu expresso foi um ingrediente e nenhum outro expresso somado àqueles ingredientes dariam aquele resultado. Faz sentido? Sim. Então, o gosto daquele café, somado com esses 3 ingredientes que eu botei aqui, resultou em uma coisa diferente. Se eu pegar esses 3 ingredientes e botar outro expresso aqui, não vai dar o mesmo resultado. Então, isso, e você explicar isso e entregar isso, faz com que você ganhe muita nota. Você tem que entregar o que você está explicando. Por exemplo, em janeiro ano passado, meu café tinha muito gosto de morango, tá? E as torras mais escuras que eu fiz para ele bebiam amora. Amora mais escuro, assim, né? Isso. E aí eu fiz algo muito louco, porque eu fiz uma esferificação, que é um processo de culinária molecular. Então, eu jogava uns elementos químicos dentro de um determinado líquido e ele formava uma bolinha. E essa bolinha que eu estourava era líquida dentro, então soltava um líquido. E essa esfera, era uma infusão de hibisco com chocolate. Então, o expresso tinha gosto de morango, e quando o juiz provava, vinha o gosto de morango, e a hora que ele estourava a esfera, vinha o gosto do hibisco e chocolate, que somados formavam amora. Meu Deus do céu. E aí eu falava, eu quero que vocês tenham a sensação de 2 torras em um gole só. Então, na torra que eu fiz para servir para vocês tem gosto de morango, e a hora que eu somar esses elementos vai ter gosto de amora, que é uma torra mais escura. Só que em nenhum momento eu botei amora. E isso, cara, isso é legal. Isso te faz ganhar ponto. Isso faz um drink ser legal. Isso não é tecnologia, isso é feitiçaria. Isso é barismo. Essas bolinhas que você falou é tipo bubble tea. Aí tem... Como se fosse. Porque o bubble tea é isso, né? Uma peliculazinha que quando você estoura, solta um líquido. É isso. Só que aí eu não lembro agora o nome, mas eram 2 elementos químicos em especial que misturados eles faziam essas esferas. Ó, tem uma aqui que se arrepiou. Amanda se arrepiou. Amandinha. Zé Vitor, francamente, Monark. Tem que fazer uma coisa dessa aqui qualquer dia, viu? Fazemos. Isso aí é bem legal. Aí, começo do ano, eu fiz Não, no ano passado, meu expresso... Esse ficou bem interessante. Eu usei mel de cacau, que é bem floral, bem cítrico. Cálcio e sódio, mas é uns elementos específicos de cálcio e sódio. Alginato de... os meninos estão vendo aí, mas é isso aí. Já aí falaram aqui de Xantana. Não era xantana, era alginato de sódio com cloreto de cálcio, acho que era isso. Ou o contrário, eram elementos. Aí, começo do ano, eu fiz um ponche de leite, usando, inclusive, o açúcar mascavo de Triunfo. E era um ponche de leite com expresso e mel de cacau. E aí, misturava tudo isso e virava uma bebida que tinha gosto de melão. Assim, era super legal. Era uma delícia, assim. Alginato de sódio e cloreto de cálcio, é isso aí. Ariel, o Ariel campeão é sempre campeão, né? Foi campeão do Good Spirits em 2018. Muito bem. Acho que a gente precisa começar a finalizar, porque tem live de Marília Mendonça e o pessoal deve estar... Importante. É importante. Dicas, sugestões para campeonato ou para aprender mais, o que você tem pra gente? Cara, participe. Eu acho que participar de competições em geral sempre é legal. Seja
seja essas menores que tem rolado bastante no Brasil, Copa Coar, que rolou em São Paulo, a Copa Rário que rolou, o Campeonato de Aeropress é legal de participar, é bem simples, não tem apresentação. Eu já participei de uma brincadeira aqui de É, né, super legal. E aí, esses campeonatos maiores também são bem legais. Participa, leva a sério, assim, claro, né? Não chega lá e faz inscrição e faz qualquer coisa. Mas vai na humildade, cai em sétimo, em último. Cara, sinceramente, de segundo para trás, ninguém vai lembrar de nada. Então, assim, todo mundo só lembra do campeão. de quem ganhou. Cara, você ficou em último campeonato, ninguém nem sabe. Eu não sei quem foi o último nos últimos campeonatos. Não importa. Ciência conta muito, né? Cara, porque é um curso que você não. Nenhum curso ensina que um campeonato ensina, tá? Então se dedica. O Thiaguinho deu a letra master ali, que é ler regra, papa regra mesmo. Não tá entendendo a regra, fala comigo, fala com alguém, cara, porque fala com alguém com mais experiência, tenta achar, porque, cara, às vezes é confuso. Uma coisa que é legal é treinar com a ficha de avaliação do teu lado, porque a ficha de avaliação diz o que o cara quer. A ficha de avaliação fala, desperdiçou 90 ml de leite? Sim ou não, entendeu? Porque você chegar num campeonato sem saber o que o cara vai avaliar, porque é muito fácil eu resumir. Eu posso chegar para você e falar, eu tenho que servir 4 expressos, 4 bebidas com leite, 4 drinks de assinatura que não vão álcool e tem que usar expresso. Esse é o resumo. Agora, nas entrelinhas de tudo isso, é que nem Super Mario. Cada coisa que eu faço vai subindo pontinho atrás de mim. Você tem que passar 15 minutos ganhando ponto. Do primeiro minuto ao último. E não se resume a só botar as bebidas na frente dos caras, né? Assiste campeonato, vê o que os caras fazem, sabe como? Vê a tendência, sabe? Não tá com muita criatividade, vê o que o pessoal no mundo tem feito. Faz parecido, sabe como? Não precisa, claro, não faz igual, não copia, né? Mas de repente vê e fala, pô, a pessoa faz isso. Né? Nem tudo se cria. As coisas não se criam. É referência e técnica. Isso é técnica de culinária, referência e técnica. Vê o que o cara está fazendo no Mundial, vê o que está fazendo no Regional, fala com o teu barista conhecido, com o teu brother, e aí evolui. E aí constrói algo em cima. Pega uma base e constrói algo em cima. A apresentação da Marta é super legal de assistir, que ele comentou agora. Ela tem uma referência muito boa de Mundial. Ela é incrível. O Danilo, que é o namorado, o marido dela também, é um amigão meu, juiz de campeonato há anos. Inclusive, amanhã eu vou fazer uma live com ele 4 horas da tarde. Vai ser em inglês, porque é pro Quarantine Coffee Club lá. Mas vale a pena, para quem quiser, vale a pena. A gente vai falar sobre a evolução do café especial no mundo e a gente vai pegar o panorama de campeonatos e equipamentos também. Vai ser bem bacana. E na página do Quarantine, né? Escreve Quarantine Coffee Club. Eu vou colocar no Stories. Boa. Quando a gente... E ele foi o coach dela naquele campeonato, então ele também somou muito ali. O Otávio Café, que ela trabalhava também. E também é muito legal isso, ó, que eu estou falando. Eu não estou dando a letra diretamente, mas já dando aqui agora, equipe. Não compete sozinho. Não compete sozinho. Ninguém compete sozinho. Ninguém que vai bem compete sozinho. Cara, o que o Thiaguinho falou, você precisa de um coach lá. Não é só pela tua cabeça. É porque eu sempre falo isso. Tem algo que eu aprendi com um fotógrafo, um conhecido amigo meu que assistiu uma apresentação minha do Brewers, que ele me olhou servindo e a minha xícara estava na minha mão direita, assim, vazia. E eu servia com a mão direita. Então eu pegava o pote de café aqui, pegava a xícara aqui, atravessava e servia. Daí ele falou, cara, por que você não bota a xícara na tua mão esquerda? Porque daí eu fazia isso aqui. Sim. E eu ganhei um fluxo de trabalho incrível, entendeu? E esse é um exemplo. Então, se vai competir,
cerca de pessoas, cara. Quanto mais pessoa vê a tua apresentação, melhor. E aí vem um lado de humildade muito grande, porque se você prova um café e fala, tem gosto de acerola, mas você dê para 20 pessoas provarem. Se só você sente acerola, não fala essa nota. Entendeu? Não fala. Se você sentiu gosto de acerola e as outras 19 pessoas falaram que tem gosto de jabuticaba, é jabuticaba. Entendeu? É isso que você vai falar para juiz, jabuticaba. Esse é outro ponto importante. A apresentação, existem algumas maneiras de competir, mas não é para você. É pro juiz. Você não entrega um expresso para você, você entrega um expresso para o cliente. Ele é seu cliente, ele está te avaliando, né? É isso. É isso. Tá? Então, pro latte art, por exemplo, é uma competição que muita gente gosta, que é muito legal. O Thiago, quando a gente montou, estava ajudando ele a escolher os desenhos para o brasileiro, eu falei para ele, cara, pega desenhos simples que você consegue entregar. Porque não adianta no teu primeiro campeonato você querer fazer a Mona Lisa numa xícara e não entregar. O juiz tem uma ficha de avaliação e um dos critérios é complexidade. Existem, acho que 7, 8 critérios fora complexidade. Entendeu? Então, assim, sacrifica um pouquinho de pontuação para garantir muito ponto em outra coisa. Agora, por exemplo, o Daniel Bush, que ficou em segundo, que é bicampeão de latte art, 2 vezes vice, o cara é um monstro. Ele é um cara que ele já tem uma bagagem tão grande que dá para chegar, e se ele me mostrar o desenho mais difícil do mundo na minha frente, lá vou fazer no campeonato, eu falo, meu, vai. Como é que eu posso te ajudar mais? Sabe como? Agora o Thiago está ganhando bagagem, vai chegar em breve um momento em que ele vai chegar do mesmo nível e entregar uma coisa complexa. Então você tem que entender as tuas capacidades e entregar o que você pode, né? Enfim, o papo vai longe aqui. Tem uma pergunta, algumas coisas que você já passou aqui. Tem uma pergunta lá em cima sobre o reality show que você falou que participou na Polônia. Tem algum lugar? Tem. Se chama Barista and Farmer. Barista e Comercial Farmer. Barista Fazendeiro. Tá no YouTube. Então, e é legal porque assim, ele é um reality show num formato um pouquinho diferente. A transmissão dele no YouTube foi gravada em, acho que são 9 ou 10 episódios, tá? E cada episódio ele dá enfoque em um dos participantes. Então, acho que eu sou até o segundo. E aí são, acho que 10 minutos só de transmissão. E não mostra muito tipo, o que a gente fazia. Assim, tipo, o desafio era colher café. E aí os juízes analisavam a qualidade do que você estava colhendo. Se tinha uns juízes em campo que viam se você não estava deixando o café para trás, não estava derrubando. E daí tinha volume, qualidade, tudo isso. E é muito importante. Tem tempo para fazer isso? Tem 1 hora na rua, né? Colhendo café. E aí tinha umas outras coisas, assim, tipo, umas bobeirinhas, tipo, dança típica da região. Porque daí tinha uma imersão na cultura também, que era bem legal. E eu acho que no YouTube mesmo também tem um filme que eles fizeram, é um curto, acho que tem uma meia hora, 40 minutos no máximo, que vale a pena, que dá uma visão geral da coisa, bem elaborada. Tal. É bacana. Inclusive, a cada 2 anos. Era para ter esse ano, acho que imagino que não vai ter. Eu fui em 18, então em 16 foi aqui no Brasil, foi na UCOF, e uma das participantes foi a Agnieszka, né, que se tornou campeã mundial em 2018, de barista. É bem legal também. Eu vou procurar isso também para depois deixar disponível. É legal, é bem divertido. Ramon está comentando aqui, na hora que você falou do fotógrafo, ele colocou aqui a interdisciplinaridade, que é do fotógrafo olhando, né? A minha analogia é sempre a mesma, assim, o Senna era o melhor piloto, mas ele não era o melhor engenheiro. Sim. E ele precisava do engenheiro para montar a McLaren dele. Então, o barista se apresentando é uma peça numa engrenagem, numa máquina muito maior. A hora que você tem alguém que vai te ajudar a escolher um café, alguém que vai te ajudar a torrar um café, alguém que vai te ajudar a montar uma rotina, alguém que vai provar café com você, tem os bartenders aqui, o Edu que estava aqui, não sei se ainda está, o Edu Flair,
o Ariel, são pessoas, são bartenders, são barmans, e eles são incríveis. Então, se eu vou montar um coquetel hoje, eu acho que eles são muito mais capazes, inclusive, de me orientar e me ajudar a criar um drink de assinatura do que eu sozinho, entendeu? Essa visão, por exemplo, a minha namorada hoje, ela é designer. Então, para ela me ajudar a montar o design visual, vamos supor assim, da apresentação, ela pode fazer isso melhor do que eu posso, entendeu? Então, a gente consegue fazer uma construção muito maior se a gente incluir mais pessoas nesse processo. Muito legal. Uhum. Bom, 8 horas, tá começando Marília Mendonça, já tô vendo aqui uma amiga minha que é fã, já acenou aqui. Vá, Camila, assistir Marília Mendonça. Eu também vou. Olha lá, a Amanda falou aqui em cima, que Marília Mendonça, que vamos falar de campeonato. Não, pô, campeonato, uma hora que tá bom. Ó, eu vou pedir pra você a mesma coisa que eu pedi pro Thiago. Na hora que terminar, salva, porque daí eu baixo isso no computador e disponibilizo depois no IGTV do meu perfil. Fechou. Tá? Beleza. Daniel, muito obrigado. Valeu, cara. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Valeu o papo. E Valeu. aguardamos você aqui novamente em Recife. Tô louco pra voltar, só depende de lead aí. Pronto, Lidiane, recado tá dado. Tá bom? Beleza. Ó, o Zito, outro competidor do Brewers aí, o Zito, ó. Meu professor de química. Zito, semana que vem eu vou ter uma live com o Zito. Legal. O Bin que entrou agora. O Bin que entrou agora é um dos maiores baristas aqui do Paraná, viu? Cara, um monstrão também. Zito, a gente é conterrâneo. Ah, é? É, porque eu fui criado em Ribeirão Preto. Eu moro aqui em Recife tem 10 anos. Tá, mas você cresceu lá. Eu cresci lá. Eu sou nascido em São Paulo, mas cresci em Ribeirão tem 10 anos, tem 12 anos que eu saí de Ribeirão. Legal. Daí eu chamei ele para fazer uma live também. Boa. O Zito tem bastante para compartilhar, é gente boa demais. Me deu uma aula de química aí essa semana que foi bem legal. Vai estar cheio de gente fera aqui. Otávio também que tá aqui vai fazer uma live também, fazer café. Vamos lá. Vou falar com o Bin se ele quer fazer uma live também ensinando alguma receita aí. Só cuidado que ele é meio maluco só, mas tá tudo certo. Você sabe que para um doido é o remédio de um doido é o outro batendo na porta, né? Já ouviu falar disso? Eu não te conhecia esse, não. É coisa daqui, de Recife. Legal. Tá bom? Então, beleza, cara. Obrigado pelo convite. Abração, obrigado mesmo, viu? Valeu, cara. Abração, até mais. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.